Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Na videoaula de hoje, nós estudaremos os fundamentos da ótica geométrica. A lista de referências que eu utilizei para produzir esse vídeo está disponível no final da apresentação. De forma a facilitar minha explicação aqui nessa videoaula, eu estou usando um computador que vai projetar aqui do lado os slides com anotações que eu fiz durante a preparação das aulas. Bom, como vimos anteriormente, a ótica é a parte da física destinada ao estudo da luz. Na física clássica, a gente divide a ótica em ótica geométrica e ótica ondulatória. Na ótica ondulatória, como o próprio nome já diz, a gente trata a luz como sendo ondas. Vai ser assunto de estudo nas próximas videoaulas. Na ótica geométrica, a gente trata a luz como sendo um conjunto de raios. Eles são muito adequados para a gente descrever a propagação, a reflexão, a refração e, sobretudo, muito importante para descrever a formação de imagens. Como exemplo da representação da luz por meio da ótica geométrica, uma lâmpada acesa, a luz por ela emitida é representada por raios divergentes, como você consegue ver aí do lado na figura. A ideia subjacente que tem por trás desses raios é que uma fonte de luz ela emite partículas, e esses raios de luz são basicamente as trajetórias seguidas pelas partículas de luz. Bom, isso aí é o modelo corpuscular da luz, trabalhado na ótica geométrica. Na física clássica, partícula e onda são dois sistemas físicos antagônicos. Ou uma coisa ela é descrita pelo formalismo, pela teoria de partículas, ou seja, uma partícula ou um sistema de partículas sujeito a forças e acelerações, ou esse sistema é um chamado sistema contínuo, e quando a gente trata um sistema contínuo como sendo ondas, por exemplo, ondas na superfície de um lago. Todavia, experimentalmente, a luz ela apresenta esse caráter dual, sendo onda e partícula. Na verdade, a gente vai ver que dependendo da experiência que a gente fizer, a luz vai ter propriedades de onda ou de partícula, dependendo do experimento. Na verdade, isso é uma situação já observada há mais de 300 anos, essa dualidade onda-partícula da luz, que causou muita discussão e discórdia na comunidade científica. E isso culminou, inclusive, na formulação da mecânica quântica. Os desdobramentos dessa discussão sobre a natureza da luz, se ela é onda ou partícula, culminou na formulação da mecânica quântica, enfim. Assunto que transcende as nossas videoaulas aqui, porque a gente vai tratar de ótica clássica. Eu não tenho pretensão aqui de esgotar toda a discussão com relação à ótica clássica. Eu apenas vou mostrar aqui um encaminhamento, ou seja, a ideia dessas videoaulas é ter uma bússola para nortear o estudo de vocês. Para uma melhor aprendizagem, eu sugiro que vocês anotem o que eu estou falando aqui nessa videoaula e resolvam os exercícios que estão no nosso AVA. Antes de aprofundarmos no mérito sobre a natureza da luz, os raios luminosos ou os raios de luz são ferramentas matemáticas que permitem a construção geométrica de representações da luz em sistemas ópticos, seja a luz atravessando por uma lente, refletindo no espelho ou mesmo atravessando uma atmosfera. O modelo de raios é uma ferramenta matemática, ele não se preocupa, a princípio, com relação à natureza da luz. As bases da ótica geométrica, do modelo de raios, foram estabelecidas nesse trabalho de Isaac Newton. Ele foi publicado em 1718, na verdade, depois de um longo ano de trabalho de 1717 de Isaac Newton, ele publicou esse livro, na verdade tudo está nesse livro aí, Tratado de Ótica, em livre tradução, e nesse tratado, ele, além de formular as bases da ótica geométrica, ele estudou a decomposição espectral da luz, ou seja, como que um prisma decompõe a luz branca do Sol nas cores do arco-íris. Ele explicou, inclusive, efeitos ondulatórios, sendo capaz, inclusive, de determinar com precisão o comprimento de onda da luz. E como saber se eu devo usar a ótica geométrica ou a ótica ondulatória? Bom, a propriedade
da propagação retilínea da luz, ela é facilmente observada num experimento como esse que está ilustrado no slide. Uma lâmpada, uma cartolina com orifício e uma segunda cartolina. Então a gente consegue verificar facilmente a imagem do orifício projetada na segunda cartolina. Se ele for circular, como está ilustrado aí, você vai ter uma mancha circular lá atrás, mostrando que a luz se propaga em linha reta. Todavia, é necessário observar um detalhe. Bom, a gente sabe que a luz também apresenta propriedades ondulatórias, apresenta comprimentos de onda. E é necessário observar essa relação lambda sobre D, onde D é basicamente o tamanho do orifício. E tamanho é o diâmetro, a dimensão do orifício. Essa expressão, ela provém, a gente vai verificar ela com muito mais detalhes quando estivermos estudando a difração da luz. Mas de qualquer maneira, para a gente aquecer as turbinas aqui, se a gente tem essa relação lambda sobre D muito menor do que 1, a gente está no campo da ótica geométrica. Ou seja, se eu faço um experimento nesse sentido, eu vou ter a imagem do orifício exatamente como o orifício lá no anteparo. Todavia, se esse orifício for muito pequeno e essa relação não for satisfeita, observem, ao invés de ter o desenho nítido do orifício, você começa a ter padrões de anéis concêntricos. Isso mostrando o caráter de difração da luz, que a luz também se comporta como uma onda. Então, a fronteira entre saber se eu vou usar a ótica geométrica ou a ótica ondulatória, ela pode ser facilmente observada por meio dessa relação. Na verdade, a gente pode trabalhar um pouco mais, a gente vai fazer isso lá nas aulas de difração. A gente vai verificar que a fronteira entre ótica geométrica e ótica ondulatória, ela pode ser expressa aí por essa expressão matemática, raiz de 2,44 vezes lambda L, onde L é a distância do objeto difratante, no caso, o orifício, até o anteparo, e lambda, o comprimento de onda da luz. Então, só para a gente ter como dados aqui, se L for 1 metro, distância típica de um experimento de laboratório, e a luz for a luz verde, cujo comprimento de onda vale 500 nanômetros, esse D vale 1 milímetro. Ou seja, se você ilumina um orifício de 1 milímetro de diâmetro com luz verde, você está exatamente na fronteira. Então você vai começar, a partir daquele ponto, a imagem que você vai ver lá no anteparo, ele vai ser o objeto, que no caso é o objeto difratante, que vai ser o orifício, só que ele vai começar a perder nitidez. Então se o orifício for menor do que esse tamanho, menor do que 1 milímetro, você vai começar a observar os anéis, como está ilustrado no slide. Caso ele seja maior, você vai verificar com nitidez a borda do orifício. Ou seja, se ele for circular, você vai ver uma imagem circular no anteparo. Vamos verificar as características do modelo de raios luminosos. A luz se propaga em linha reta. Os raios luminosos se cruzam sem se interferirem. Um raio luminoso se propaga indefinidamente, a menos que ele interaja com a matéria. Todo objeto é uma fonte de raios. Bom, de forma a ilustrar essas características, vamos ver o efeito câmara escura. Câmara escura é basicamente um fenômeno óptico natural que ocorre quando a imagem de uma cena é projetada através de um orifício. Então imagina uma caixa com um pequeno orifício. Tudo que está fora da caixa, se tiver apenas um pequeno orifício em uma das faces dessa caixa, a imagem do que está fora, a cena que está fora, ela é projetada no lado interno da caixa, conforme ilustrado nessa figura. Essa imagem é invertida, como a gente pode observar. Na verdade, a câmara escura, ela deu origem a diversos dispositivos tecnológicos. No passado, desenhistas utilizavam câmara escura para fazer desenhos mais precisos de uma certa paisagem, uma certa cena. Os astrônomos também usavam a câmara escura para proteger os olhos ao estudar, por exemplo, o Sol, os raios solares. Ao invés de você olhar diretamente para o Sol, você olhava o resultado numa câmara escura. Isso poupava os olhos dos astrônomos na época. Bom, mais recentemente, os orifícios da câmara escura foram substituídos por lentes e dando origem, basicamente, ao que a gente conhece como câmeras fotográficas ou filmadoras, como essa que eu estou usando para filmar essa videoaula. Então, nosso protótipo básico aqui é essa câmara escura e eu tenho um objeto, uma árvore. Essa árvore, a imagem dela é projetada no interior da câmara escura. E a gente pode ver todas essas propriedades dos raios listadas aí. Então, a luz se propaga em linha reta,
né? Então, um raio de luz que sai da copa da árvore vai atingir basicamente a parte interna, né? E abaixo da câmara escura. Um raio que sai da raiz da árvore vai subir conforme ilustrado. Então essa é a explicação de por que a imagem produzida por uma câmara escura ela é invertida, né? Os raios eles se interceptam ali no orifício, né? O raio que sai de cima se intercepta com o de baixo. Mesmo assim, nada acontece, tanto é que a imagem da árvore é projetada no fundo da caixa, no fundo da câmara escura. Todo objeto é uma fonte de raios. Então, por exemplo, uma árvore, tanto quanto uma lâmpada, também é uma fonte de raios, né? Então, só que no caso, a árvore ela reflete a luz do sol, a luz de um holofote, por exemplo, enquanto que a lâmpada ela emite a luz. O modelo câmara escura é muito útil na ótica geométrica. Ele permite, por exemplo, a gente entender o funcionamento do olho humano, né? O olho ele funciona basicamente formando imagens a partir de raios divergentes. Então considere novamente o exemplo da árvore. A imagem da árvore formada no fundo do nosso olho, né? No nosso olho, ao invés de um orifício na frente, nós temos uma lente. Essa lente ela focaliza raios divergentes que saem da árvore, formando imagem na retina, como a gente pode observar. Bom, o olho humano ele é muito mais complexo do que esse simples exemplo que eu estou representando aí, como sendo uma lente e uma retina, que faz o papel do anteparo no fundo. O olho humano, como vocês podem ver nessa figura aí que eu peguei da internet, ele tem diversas estruturas, é muito complexo, é objeto de profundo estudo, sobretudo para o pessoal que faz medicina, né, oftalmologistas e tudo mais. Na física, na ótica geométrica, a gente vai se ater a um modelo muito simplificado. O olho é basicamente uma câmara escura com uma lente na frente. E a parte de trás, onde a imagem é formada, é a retina. Uma outra característica muito importante dos raios de luz diz respeito à reversibilidade, que é basicamente, ao se inverter o sentido de propagação, não se altera a trajetória, né? Isso a gente pode ler isso de duas maneiras. A primeira é, imagina um raio de luz vindo no espelho, incide no ponto e sai conforme ilustrado na figura. Se eu vier com um raio exatamente oposto a esse, conforme está ilustrado na figura, ele vai seguir exatamente a mesma trajetória. A reversibilidade também pode ser vista como sendo a gente voltar no tempo com o relógio. É como se eu estivesse filmando os raios de luz, ou seja, a luz se propagando nessa trajetória aí, ela se propaga, bate no espelho e sobe. Então, se eu pegar essa imagem agora e retroceder no tempo, eu vou ver a mesma coisa. Observe, a trajetória não muda. Então, quando a gente fala de raios, será aprofundado daqui a algumas aulas, quando estivermos estudando o princípio de Fermat, o qual associa um raio de luz a trajetória efetivamente seguida pela luz ao se deslocar entre dois pontos.